Oi pessoal, eu sou a Diana e eu tô gravando mais um vídeo pro Veda, o vlog Everyday April, que a NRA tá fazendo parte agora em abril. E eu escolhi hoje, o dia 8 de abril, pra fazer o meu vídeo, porque é meu aniversário, yay! E eu sei que não parece, mas eu tô fazendo 22 anos, e por isso o tema que eu escolhi pra falar hoje são 22 livros que em algum momento marcaram a minha vida. Os livros que eu escolhi não são necessariamente os meus preferidos, são só livros que marcaram por algum motivo. E eu queria tentar seguir uma ordem cronológica, mas é muito difícil, então vai ser meio aleatório. Para começar, eu escolhi um livro que eu achei por acaso esses dias na minha estante, que é um livro que marcou a minha infância. Ele é Caixinhos de Ouro e os Três Ursinhos, Teatro de Fantoches. Ele tinha essa abinha aqui e os fantoches para você contar, fazer um teatrinho com as histórias enquanto você lia. Eu me divertia muito com isso, mas bom, já faz tempo, infelizmente eu perdi os fantoches. E aí tem outros dois livros que eu coloquei aqui junto, que são... Coloquei eles aqui no começo por serem infantis, mas eu li eles depois de grande. Um deles é o Peter Pan, que sempre foi uma das minhas histórias infantis preferidas, eu gosto muito. Tanto que eu já era grande quando eu comprei, eu vi pra vender na feira do livro da escola e eu fiquei muito feliz. Eu comprei uma versão ilustrada, é lindo. Eu adoro Peter Pan. E o outro é um livro que eu também comprei depois de grande, a versão ilustrada, que infelizmente não tá aqui. Mas é Alice no País das Maravilhas. Não tem como não gostar daquela história, né, gente? Bom, mudando agora um pouco de assunto. Eu escolhi livros de uma escritora que me marcaram muito, que é a Agatha Christie. Eu comecei a gostar dela por influência do meu pai, ele sempre foi muito fã dela. E os livros que eu escolhi, que eu tenho aqui pra mostrar, inclusive eles são bem velhinhos porque eu herdei do meu pai. Eu escolhi Os Quatro Grandes, porque foi o primeiro que eu li, realmente gostei, assim, não conseguia largar, fiquei curiosa. Foi quando eu comecei a me apaixonar pelas histórias dela. E o outro é O Caso dos Dez Negrinhos, porque eu acho que ele é o preferido de muita gente. E ele é um dos meus preferidos também, de todos os livros que eu já li dela. Agora, quando eu era maiorzinha, assim, na pré-adolescência, adolescência, um livro que me marcou foi A Garota Americana, da Meg Cabot. Porque, se eu não me engano, ele foi o primeiro livro que eu entrei numa livraria e realmente quis comprar pra ter na minha estante, assim, ter pra mim. Eu li a sinopse, eu gostei muito e eu pedi pra minha mãe comprar. E, nossa, eu devorei esse livro, eu tinha que me policiar porque eu não queria que ele acabasse, então eu me policiava pra ler só um pouquinho por dia. E eu me apaixonei pelo Dave na época. Eu tinha uns 13, 14 anos, por aí. E um outro livro também de uma época por aí é A Casa em Ruínas. Foi uma história engraçada porque eu e uma amiga encontramos ele na livraria por acaso, a gente se interessou pela sinopse e ela comprou. E depois ela me emprestou pra eu ler. E só depois de comprado a gente descobriu que ele é continuação do Hotel Paradise. E eu acabei lendo ao contrário, eu li primeiro o 2, depois o 1 e foi confuso, mas a história é muito boa, valeu a pena. Um livro que me marcou no período de vestibular foi A Cidade e as Serras, não tem aqui. E eu sei que ele não é o preferido da maioria das pessoas que estudaram literatura na escola. Não é o meu preferido também, mas ele me marcou porque eu fiz muitos trabalhos sobre ele. E eu acabei pesquisando sobre a história e indo a fundo eu acabei gostando bastante dele. Outro livro que, por incrível que pareça, me marcou justo na época do vestibular foi Fazendo o Meu Filme, da Paula Pimenta. Porque eu tava fazendo cursinho quando eu comprei ele, comprei por ser autora nacional, eu tava curiosa por conhecer livros nacionais na época. E ele me prendeu de um jeito que eu não entendo até hoje. De verdade, eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Mas ele me deixava ansiosa, eu parava de estudar na época de cursinho, que eu passava as tardes estudando. Eu parava de estudar pra ler um pouquinho, porque senão eu não aguentava de ansiedade. E bom, seguindo a linha já do nacional, já que eu falei da Paula Pimenta, outro livro que me marcou muito foi O Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Eu peguei o primeiro aqui, O Caçadores de Bruxa, e ele me marcou pela surpresa mesmo. Eu me encantei com a escrita do Rafael, ele é daqueles autores que consegue fazer uma história com várias pontas soltas e depois juntar tudo de um jeito, assim, muito legal.
Eu não sei, tudo que eu li dele até agora eu gostei demais. Aí, passando, né, o período do cursinho, vestibular, finalmente entrei na faculdade. E no meu primeiro semestre de faculdade, a professora de língua portuguesa mandou a gente ler 1984, do George Orwell. E ele é muito bom, mas ele me marcou principalmente por ter sido o livro que eu li assim que eu entrei na faculdade. Que, pra quem fez cursinho, fez vestibular, sabe que entrar na faculdade é uma conquista muito grande. Tem alguns livros aqui também que eu separei que me marcaram principalmente por causa do meu namorado. O primeiro deles é o Scott Pilgrim, porque a gente assistiu o filme no nosso primeiro dia dos namorados junto, e ele era muito fã da saga dos quadrinhos e também do filme, e assim, nas nossas primeiras semanas de namoro ele já me emprestou os livros pra ler e eu também gostei bastante. Outro que eu coloquei nessa categoria foi As Vantagens de Ser Invisível, porque foi um presente dele, de aniversário, mas também porque eu gostei demais desse livro, muito mesmo. Outro livro que eu coloquei aqui foi Sussurro, da Becca Fitzpatrick. E é engraçado ele estar nessa categoria, porque ele marcou porque eu gostei muito da história. Mas também porque no Dia dos Namorados do ano passado, eu acho, a NRA fez um post sobre os nossos mocinhos de livro preferido. E o mocinho que eu escolhi na época foi o Pet. Meu namorado leu o post e ele ficou com um ciúminho, por isso que marca também o nosso namoro. É um ciúmes que ele tem até hoje, e é engraçado porque ele não é nem um pouco uma pessoa ciumenta, mas ele tem ciúmes de personagens fictícios, vai entender. Aí eu também separei alguns livros que marcaram pelo simples fato de que eu gostei muito, não tem como não ser marcado por livros que você se encanta. E sim, eu trouxe alguns deles aqui. Um deles é A Sombra do Vento, que se algum de vocês que está assistindo ainda não leu, leia, sério, esse livro é muito bom. Bem mais recente aqui, Morte Súbita, da J.K. Rowling. Ele é meio difícil de ler no começo, porque se você está esperando Harry Potter você não vai achar, mas o jeito que a história se conecta toda no final é impressionante, eu adoro. E um outro é Eu Sou Alice. É da Melanie Benjamin, e ele conta a história verdadeira da Alice Liddell, que é a menininha que inspirou o Lewis Carroll a escrever Alice no País das Maravilhas. Ela é uma menininha real e é a história dela. E esse livro me emocionou muito, porque a história dela, infelizmente, não é das mais felizes, mas é muito bonita. E outro que eu não sei o que aconteceu com ele, eu devo ter emprestado pra alguém, mas eu tenho e eu não achei, é A Menina que Roubava Livros. Eu amo aquele livro e também me marcou muito. Aí também tem sempre aquele livro que dá um pouquinho de vergonha, mas como eu disse, aqui não estão meus livros preferidos, estão os livros que me marcaram. E eu tenho certeza que marcou muita gente também, embora a gente não goste de admitir hoje em dia, que é Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Então, quando eu li, eu gostei muito, verdade, eu me apaixonei pelo Edward, e inclusive eu conheci muita gente da NRA no Orkut, conversando sobre Crepúsculo, porque muitas de nós tínhamos uma quedinha pelo Edward. A gente tem que admitir essas coisas, faz parte do passado agora. Mas marcou. E um livro que me marcou pelo simples fato de que eu adoro todos os 7 demais foi As Crônicas de Nárnia. Eu tenho essa versão aqui que são os 7 livros juntos, mas não é justo, né, falar dos 7 livros juntos, então o que eu mais gosto é o último, que é A Batalha Final. E A Última Batalha, desculpa, eu sempre confundo. Que é A Última Batalha. Enfim, As Crônicas de Nárnia marcou assim porque eu gosto, simplesmente. Eu me encanto com cada uma das histórias sempre. Os últimos 3 livros eu não podia deixar de falar. Eles são todos de uma mesma saga, que vocês já devem estar imaginando qual é, porque ela não marcou uma parte pequena da minha vida, marcou um período muito longo. Que foi Harry Potter. O primeiro, A Pedra Filosofal, eu tinha 10 anos e foi engraçado porque eu não tinha o livro, eu li emprestado de uma amiga e eu não estava sempre com ele. Eu li, comecei e parei várias vezes até eu conseguir ler ele por completo até o fim.
E, bom, marcou por ser o primeiro, né? O que fez a gente conhecer e entrar no mundo maravilhoso da J.K. Rowling. E, bom, eu não consegui escolher um só Harry Potter, como eu disse. Então, além da Pedra Filosofal, eu também escolhi A Ordem da Fênix. Porque os 4 primeiros livros, quando eu li, eles já tinham todos sido lançados. E eu só peguei emprestado e li. Eu não tinha nenhum deles na época. O 5º foi o primeiro que eu realmente tive que esperar o lançamento, porque ele ainda não tinha sido lançado quando eu acabei o 4º. E teve toda aquela coisa da ansiedade, esperar o livro ser lançado, ser traduzido, trazido para o Brasil, e no fim eu acabei ganhando ele de Natal, no ano do lançamento. E por último, eu não podia deixar de falar das Relíquias da Morte, porque a ansiedade para esse foi a maior de todas, obviamente, porque era o último. Eu não consegui aguentar esperar a tradução, eu comprei em inglês, paguei muito caro nesse tijolo aqui. Mas é lindo, gente, as versões internacionais valem muito a pena, porque elas são ilustradas, tem uma pequena ilustração no começo de cada capítulo. O acabamento do livro é muito diferente, é maravilhoso. E esse livro foi um caos mental, assim, porque eu queria saber o final da história e eu não queria acabar ao mesmo tempo, porque eu não sabia o que eu ia fazer quando Harry Potter acabasse. E eu me policiei pra ler só um pouquinho por dia, pra aguentar fazer a história durar, mas ao mesmo tempo saber um pouquinho da história por dia. E quando eu acabei foi triste e feliz ao mesmo tempo. Harry Potter é uma mistura de feelings eterna, assim, até hoje. Enfim, Relíquias da Morte é o meu número 22 aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha lista. Parabéns pra quem assistiu até aqui. Eu sei que é cansativo, não sei, vídeos muito longos. E é isso. Parabéns pra mim, 22 aninhos agora, me sentindo um pouco velha. Mas é isso. Tchau, tchau.